Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a este nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Tem aqui comigo o pastor Wilson Regina, pastor, psicólogo, também meu sogro. 3 grandes desafios aí na vida, mas nós vamos ter um nosso momento de reflexão juntos, que vamos tratar de assuntos que dizem profundamente ao nosso coração. Pastor Wilson, por favor, dê uma saudação às pessoas. Bom, pessoal, eu tenho acompanhado esse momento aqui do pastor Michael e a gente descobre como é que Deus tem caminhos extraordinários que fogem à nossa compreensão, né? No momento de pandemia, quem é que podia pensar em alguma coisa boa, positiva, de uma infecção mundial como essa que aconteceu e que está aí em curso? No entanto, Deus é tão maravilhoso que no meio de uma tragédia como essa, Ele faz com que um único vírus seja capaz de fazer com que o mundo todo preste atenção naquilo que estava passando batido. O quê? A palavra do nosso Deus. Então, desde já um abraço, espero que tenhamos aqui um momento abençoado. E já começando, pastor, interessante que um único vírus está causando essa destruição, essa pandemia toda no mundo. Isso nos faz lembrar que também um vírus, poderíamos usar essa palavra talvez, que é o pecado que causou a grande destruição, né, ou afetou toda a criação de Deus. Dá para falar numa espécie de pandemia espiritual. Pandemia espiritual. E que através de um único remédio veio a cura, que a gente pode lembrar, e a gente sempre lembra nos cultos, né, do perdão que Deus nos dá através deste único remédio que é Cristo. Com certeza. E hoje, de forma especial, nós estamos no segundo domingo de Pentecostes, que é o período mais longo da igreja, quando lembramos o dia a dia da igreja, o dia a dia das pessoas, a ação de Deus na vida das pessoas. E o texto de hoje, nós vemos em Mateus capítulo 9, e de forma bastante especial, o versículo 35, que diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Pastor e psicólogo, 2 áreas que abrangem aí um grande universo. 2 áreas que tratam de curas. Poderíamos dizer assim, uma questão espiritual e outra uma questão emocional, mental, poderíamos dizer assim. Como é que o senhor vê esse texto aí, nesse contexto que nós estamos vivendo? Porque estamos só nós dois aqui, a nossa igreja está vazia, a gente sente falta desse convívio de igreja, desse convívio que tínhamos todo domingo, durante a semana, nas atividades também. Como é que o senhor vê esse texto? Maicon, esse texto ele nos projeta para um desafio muito grande de compreensão da vida como tal. Porque você está diante de alguém que tem potência para curar tanto o corpo quanto a alma. O objetivo dele, o objetivo de Jesus, era resolver o problema da pandemia espiritual. Mas se ele apenas falasse sobre essa pandemia espiritual e dissesse que ele era o Filho de Deus, Salvador da humanidade, o que pensariam dele? Aliás, o que pensaram de fato dele? Não pensaram que ele era uma espécie de megalomaníaco, lunático, maluco? Mais um, talvez? Entende? Claro, muitos já tinham aparecido, não é mesmo? No entanto, Jesus precisa também trabalhar as questões de cura física para que ele seja autorizado perante a opinião pública, para que as pessoas prestassem atenção a ele também nas questões espirituais. Ele tinha que atender às suas necessidades físicas. Então eu acho que num primeiro momento é por aí que a gente deve enxergar esse texto. E deixa eu lhe perguntar, pastor, a gente vê assim diversos milagres de Jesus, né? Cura do paralítico, do
cego. A gente pode dizer que Jesus também foi psicólogo? Bom, existe um livro chamado O Psicólogo dos Psicólogos, e esse psicólogo dos psicólogos é atribuído a Jesus. O escritor se refere exatamente a isso. Eu acho que quando você fala de Jesus, aí você está falando do único sujeito no universo que tem toda a autoridade me foi dada, ele disse, não é? Toda a autoridade é sobre o corpo, a mente, a alma, o psiquismo, a completude humana. Então, não tem como fazer termo de comparação. Jesus, quando eu olho o que ele fez, quando eu olho, leio, medito no que ele disse, mas eu não sou uma unha dele, eu sou um simples instrumento dele para fazer o meu melhor. É claro que se nesse meu melhor eu posso atender às necessidades físicas, biopsicofísicas de um ser humano, para também causar impacto na questão espiritual, e aí sim eu tenho que dizer que o remédio não sou eu, mas é a palavra dele, não é? Bom, então que seja esse o caminho. Evidentemente que algumas pessoas tomam esses textos para fazer da igreja de hoje uma espécie de concorrência a um sistema de saúde público falido que nós temos em praticamente todo mundo, não é? De modo nenhum, não era isso que Jesus queria. É uma questão de um mero curandeiro, né? Uma coisa que eu sempre chamo atenção, Michael, ao longo de todo, eu tenho 45 anos de ministério pastoral, né? Sempre chamei a atenção a partir de uma certa época, quando também eu cresci e amadureci. Por acaso Jesus curou todos os cegos na Palestina? Ele curou todos os aleijados? Ele ressuscitou todos os mortos? Evidentemente que não. Então por que ele fez o que ele fez como o que ele fez? Para que a sua autoridade divina e messiânica não fosse posta em dúvida. Ou que muitas pessoas, vendo o que ele fazia, prestassem atenção ao que ele dizia. E isso não vale apenas para o povo em geral, valeu inclusive para os seus alunos. Até o fim, os seus alunos tinham dúvidas. Jesus vai chegar a dizer nesse texto aqui, se a gente olhar, por exemplo, o capítulo 10 até o verso 20, nós vamos encontrar um texto ali que vai dizer: se vocês não conseguem crer em mim por causa do que eu digo, creiam ao menos por causa do que eu faço. E é um universo que a gente não consegue às vezes compreender, porque eu digo hoje, porque assim, por que algumas situações hoje acontecem com alguns e com outros não, né? Por que alguns, pega o exemplo dos 10 leprosos, né, que são alguns textos chaves ali que a gente conhece mais facilmente. Jesus curou aqueles 10. Né? Daí tem ali que um voltou, agradeceu e foi curado espiritualmente, né? Mas se mostra assim, através de estudos, que existiam vales que os leprosos ficavam jogados lá, as pessoas jogavam as comidas por cima lá para que ninguém chegasse perto. Jesus poderia ter ido lá e ter dito: ó, gente, a partir de agora todos vocês vão ficar curados. Ele não fez isso. Então, alguns Jesus curou, outros ele agiu através da palavra apenas, mas tudo com um objetivo primordial, que era mostrar que ele era de fato aquele Messias prometido já lá no Éden, lá na criação, né? Quando pós-criação, quando houve então o primeiro pecado, e ali Deus prometeu: olha, um dia eu vou enviar o meu filho, né? O descendente da mulher, né? Que vai dar um golpe mortal no descendente da serpente. Uma outra coisa, Michael, por que Jesus sempre recomendava, alertava que não devíamos dizer para os outros o que ele tinha acabado de fazer? Ele curava alguém e nem falava: não contem para ninguém. Quer dizer, se o objetivo da igreja que ele estava construindo fosse de fato curar o corpo, se fosse esse o objetivo, ele não ia fazer um baita de marketing nessa hora e dizer: por favor, contem para todos. Não, ele dizia: não contem para ninguém. Então, isto mostra o caráter da igreja de Cristo. É a pandemia espiritual que está na sua visão, né? É o seu grande objetivo.
Isso quer dizer que então nós devemos nos sentir desautorizados a pedir a cura a Deus? Não, nós seguimos pedindo. Por isso nós oramos, né? Oramos e pedimos, Senhor, cure, né? Olhe por aquele que está doente, enfermo. Mas aí eu lembro muito do Pai Nosso. O pedido aquele do Pai Nosso, seja feita a tua. Eu acho que muitas vezes pastores e igrejas invertem esse pedido do Pai Nosso. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, a nossa, não a tua. Entende? Às vezes, por que Deus permite que alguém permaneça na dor, no sofrimento até o final? Existe uma pedagogia da dor, existe uma pedagogia divina, existem lições que um ser humano só consegue internalizar, aprender, a partir de quando a sua carne sofre e sofre muito. Por que é assim? Por que o pecado fez esse estrago tão grande com todos? Não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus não tem nenhuma intenção maldosa quando Ele deixa alguém ficar enfermo, quando Ele aparentemente não atende uma oração. Que Deus tem 3 modos, né? Ele diz sim, ok? Ele diz não, Ele diz espera. O problema é nós compreendermos, né, esse tempo de Deus. E assim como no tempo de Jesus, muitos procuravam Ele por causa para saciar o seu problema momentâneo. Sim. E hoje a gente vê também, né, muitas pessoas, e até mesmo nós, muitas vezes, quando precisamos de algo, pedimos, e de repente Deus nos dá o ok, e daí, quando a gente agradece, a gente diz, valeu Deus, obrigado, e não agradecemos tanto quanto pedimos. Mas dentro da área, assim, que o senhor também atua, da psicologia, também tem isso, né? A gente está vivendo hoje um período de isolamento que está nos causando angústia, sofrimento, a quantidade de suicídios tem aumentado, de um monte de situações tristes no convívio familiar. E tem muita gente que eu vejo, daí o senhor aí é proprietário nisso, tem propriedade para falar sobre isso, buscando essa cura, essa questão momentânea do agora, né? De que talvez assim, se pudesse ter um remédio para tomar para tirar essa minha dor, né? Então a psicologia trabalha com isso também, né? Que nem tudo é rápido, né? Às vezes são processos lentos que precisa ter um outro tipo de conforto, né? Michael, quantos minutos tem esse programa? Porque, olha, nós poderíamos ir longe nisso aqui. Apenas vou te dizer uma coisa: aí está a razão pela qual eu optei pela psicanálise. Justamente porque ela, para se consolidar como um instrumento de cura, e o Freud costumava dizer uma coisa muito interessante. Ele disse que a psicanálise é uma cura pelo amor. E você sabe que tudo aquilo que envolve o amor como instrumento, você nunca pode pensar no curto prazo. Você tem que pensar no longo prazo. Só que uma vez consolidado, ele é para sempre, ele é para valer. Eu prefiro muito mais isso do que uma psicologia fast food, momentânea, rapidinha, em que você cura o medo de A, mas permanece o medo de B, de C. E não curou o medo em si. É, exatamente isso. Eu costumo, em novembro passado, agora eu tive um acidente, né? Caí de uma escada, quebrei o braço em 2 lugares. Para quebrar é fácil, né? É rápido. Mas o processo de cura, ele demora. Isso de algo que a gente vê. Mas, se eu me corrija se eu estiver errado, a psicologia trabalha com uma cura que é, às vezes, a longo prazo. Mas é interessante que nas questões espirituais, a cura, ela também é momentânea, né? Porque o perdão, no sentido assim, o perdão que Deus dá para o pecador, ele não diz assim, eu vou te deixar amadurecer, não. Ele diz para nós claramente que estás perdoado, né, por Cristo. Agora, claro, a vida espiritual após esta cura, aí sim é um processo até o último dia de nossa vida. É aquilo que na teologia nós aprendemos sobre a igreja militante e a igreja triunfante.
militante se lembra militar, lembra trabalhar. Uma vez que você recebeu esta cura no teu batismo, você tem que alimentar essa cura. Ela precisa ser o tempo todo administrada pela vida toda até o último dia da tua vida. Então são dimensões diferentes, né? A cura da psicanálise não acontece momentaneamente. Ela também tem o seu momento. Ela tem um momento que não tem hora marcada. Ela tanto pode acontecer nas primeiras semanas como nos primeiros meses. Em alguns casos ela leva até anos. E não é uma questão que o Senhor determina, é o processo, né? Um belo dia, a própria pessoa que está diante de ti vai te revelar, vai mostrar que aquilo que a trouxe, aquela queixa principal, inclusive, ela descobre com surpresa que nem era a coisa principal. Era um sintoma que a incomodava, mas que escondia, mascarava outras questões muito mais profundas que apareceram ao longo do processo. Pastor, para a gente não... O assunto é gostoso, né? Porque assim, a gente vê que o ser humano é um ser humano completo. Eu costumo dizer assim, que se a gente está com o nosso dedinho do pé doendo, o corpo todo dói. Então, e a gente está vivendo uma situação difícil para todos, né? De isolamento. Nós estamos aqui sem máscara, mas nós estamos numa distância boa. Mas a gente sempre, quando se vê, está de máscara, a gente não abraça mais as pessoas, a gente sente falta. Nunca sentimos tanta falta de um abraço, de um beijo. E isso está afetando todos, né? E eu peço para o Senhor, assim, daí para a gente já indo encaminhando mais para o nosso... Deixar com gostinho de quero mais em outro momento, mas eu queria ver o que o Senhor nos diz. Tem vários textos que Jesus curou, né? Agiu. Mas tem duas coisas que eu quero lhe perguntar. Primeiro, eu gosto muito de uma explicação que o Senhor dá quando Jesus pede para o Pai afastar o cálice de sofrimento. E segundo, por que assim, das curas de Jesus, né? A gente vê os leprosos, aquela mulher que estava há anos já com hemorragia, ela tocou nas vestes, foi curada, e vários outros. Mas tem uma palavra muitas vezes, em muitas curas, que Jesus disse assim: a tua fé te salvou. São dois assuntos longos, mas assim que eu peço para o Senhor falar: a tua fé te salvou, quando Jesus fala disso, e lá, Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Você tem que imaginar que neste momento em que Jesus declara isso, ele é o único que conhece o coração de todo mundo que está ali cercando ele. Quantas vezes Jesus já tinha pregado o Evangelho para essa criatura que agora tinha fé, certo? Então, apenas Jesus faz um registro, é uma ata divina, em que ele diz: eu estou revelando para todos, menina, eu que estou te curando do teu corpo, que a tua alma, na verdade, já estava curada. Então, tua fé te salvou não apenas do ponto de vista espiritual, mas também me fez decidir te curar aqui, te dando este benefício físico, terreno, para testemunho de todos. Então, esse é o lado. Para não fazer um discurso muito longo, vou ficar nisso aqui. Mas que é algo, assim... fundamental. Eu visualizo a pessoa, assim, sendo curada da sua dor, do seu trauma ali, que é aquela mulher que ficou anos e gastou, a Bíblia diz que ela gastou seus recursos todos, né, e nada, e foi curada, assim como os outros, os leprosos, porque lepra hoje é uma coisa estranha, né, a gente quase não ouve falar, mas era uma doença mortal, as pessoas eram abandonadas, jogadas para fora da cidade, não podiam nem entrar, e se entrasse na cidade elas eram apedrejadas, né? Então, daí a pessoa era curada ali, mas a grande cura é poder olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu sou teu, né? É uma ação de Deus em curar ali, cuidar ali. Mas você vê que mesmo nessa hora Jesus chama a atenção da sua missão principal, né? Mesmo nesta hora em que ele atende uma necessidade absurda humana,
ele está mostrando que, na verdade, o interesse dele é que um dia todos estejam livres de todos os males na sua presença. Bom, a outra questão que você falou sobre o passa de mim esse cálice de Jesus ali no Getsemane, momentos antes de ser preso, né? Tem gente que pensa que Jesus estava pedindo um jeitinho para o Pai. Para fugir da cruz. Tem algum outro caminho com o qual eu possa pagar essa dívida da humanidade contigo, meu Pai? De modo nenhum nós temos o direito sequer de pensar assim. Por quê? Porque num outro momento, quando eles estavam de boa, tranquilos, os discípulos tocaram nesse assunto. E Jesus, uma vez, disse assim para eles: mas precisamente com esse objetivo eu vim exatamente para subir na cruz. Como é que então ele agora, na hora H, estaria pedindo a Deus de forma incoerente, inconsistente, que houvesse um outro caminho? Não. A melhor explicação para mim aqui é: Jesus sofreu todos os males que nós sofremos, dores, sentimentos, choro, morte, não é? O que está esperando por ele é tão grave que ele entra num processo de pico de ansiedade, uma ansiedade tão grande que faz com que ele sue sangue. Jesus começou a derramar o seu sangue por nós, não foi só na cruz, não, foi no Getsemane. Ali começou o processo, entende? Então, mas Jesus diz assim para o seu Pai, essa oração é magnífica. Ele diz: Pai, por favor, vê se o que eu estou te pedindo mexe no preço que eu tenho de pagar para salvar a humanidade. Se o Senhor achar que não mexe no preço, me livra dessa ansiedade doida que está me consumindo. Mas se mexer no preço, deixa como está. E aí eu te pergunto, ele foi atendido ou não foi? Eu sei qual é a resposta ali, porque eu gosto muito do que o senhor fala, né? Mas é algo grandioso quando vê que ele é atendido. Claro que ele é atendido. Você vê por acaso um Jesus com medo, apavorado, cabeça baixa, indo para o Calvário? Não, senhor. Você vê um sujeito de cabeça erguida, ele diz inclusive para os seus alunos, né? Ei, pessoal, vocês ficaram dormindo esse tempo todo? Vamos lá que o inimigo está chegando. Pô, quem é que anuncia que o inimigo está chegando com essa tranquilidade? E assim ele vai perante os sacerdotes, assim ele vai perante as autoridades romanas, assim ele vai para a cruz. Quando é que ele vai abaixar a cabeça? Só no último instante, quando ele diz: está. Quando ele diz: está pago, paguei a dívida toda, e entregou finalmente o seu espírito para retomá-lo 3 dias depois. Pastor Wilson, obrigado por este momento especial aí de reflexão. Assim como para mim é muito gostoso poder ouvir a sua palavra, acredito também que para todos os irmãos que assistem, compartilham também os nossos momentos. E peço para o senhor então se despedir dos nossos irmãos na fé, e daí no final então convido nós a fazermos uma oração. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês nos honrarem com a assistência desse programa, desse momento devocional, e que Deus faça com que também para vocês essa pandemia seja um momento de profunda reflexão, de muita leitura da Bíblia, de muita oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Convido para nós inclinarmos nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus em oração.